Da tribuna, o senador Eduardo Girão fez uma dura avaliação do papel assumido pelo Senado na consolidação da ditadura que assola o país. Girão iniciou ironizando as longas férias tiradas pelos senadores quando a casa sequer se reuniu ao longo de meses. Ele apontou que, embora haja quem reconheça que o Senado paralisado pode ser até bom para o Brasil, a tribuna tem um papel importante: mostrar as entranhas do que está errado no Brasil para quem merece saber, que é a população brasileira. O senador alertou: através da inércia do Senado, eu já falei diversas vezes e vou continuar falando, nós estamos vendo o STF barbarizar o nosso país e deixar os senadores da República na coleira, e alguns entram na coleira. Eduardo Girão deu exemplo da decisão dos ministros de alterar, com propósitos abertamente políticos, o foro privilegiado, legislando no lugar do Congresso. O senador explicou: eles querem manter o cabresto de parlamentares que os criticam porque nós estamos vivendo um estado de exceção, de censura, de caçada. Está aqui o senador Marcos Duval, um exemplo escandaloso para o mundo dessa ditadura da toga que vive o Brasil. Mas os ministros do STF, os deuses, se acham deuses, não se contentam com o foro privilegiado atual. Eles querem mais, querem deixar na mão intimidação depois do mandato. O senador conclamou a população a se manifestar, convocando para as manifestações do dia 16 e explicou: é surreal nós estarmos com a ampliação hoje, decidida pelo STF, por eles próprios, a extensão do foro privilegiado, quando esta casa, repito, esta casa, já tinha aprovado o fim do foro privilegiado. Eles não estão nem aí para o Senado. Senado e nada. É a mesma coisa para essa turma do STF. Nós precisamos aqui nos dar ao respeito. No dia que impeachment vai acabar essa palhaçada, essa humilhação. E quem sofre é o povo brasileiro, com essa casa calada, de joelhos no chão. O senador Eduardo Girão deu exemplos da atuação política dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com total alinhamento ao governo Lula e com o apoio da velha imprensa, bem como da perseguição política aberta. Ele disse: o que estão fazendo com o Bolsonaro e a família, ninguém pode negar que é uma caçada implacável para dizimar, para acabar com a família. Os caras querem interferir na eleição do Senado do ano que vem já, porque sabem que a população vai eleger a maioria de senadores de direita e conservadores e que agem e que vão colocar a sua posição publicamente sobre impeachment de ministro, sobre mandato para ministro e outras pautas de interesse da sociedade, como a anistia de presos políticos, que tinha que ter acontecido já nesse país. Em pleno século XXI, com preso político do STF, que manda no Brasil e que está alinhado política e ideologicamente com o governo Lula. A verdade tem que ser entregue. Marca território. Ministro do STF ligando para governadores? Gente, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Acabou a independência entre os poderes há muito tempo. Acabou a separação de poderes. O senador apontou: isso é atividade política clara, a atividade política de ministro do STF. Ali virou um tribunal político, infelizmente. Paz e bem, presidente Laércio de Oliveira, senhoras, obrigado, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras e brasileiros que estão nos assistindo até a essa hora aqui, como falou o senador Cleitinho há pouco, para valer, voltando ao Congresso Nacional, depois de um recesso para lá de prolongado. Um colega meu, deputado, o senador Laércio, me disse o seguinte: eu não vou falar o nome porque ele não me autorizou, mas ele até gostaria, mas ele diz: olha, muitas vezes o Senado, sem deliberar, é melhor para o Brasil. Porque muitas vezes vem mais burocracia, vem mais imposto, vem mais regulamentação que trava o dia a dia do brasileiro. Eu estou aqui há 6 anos e eu só discordo dele de um ponto.
é a oportunidade que a gente tem dessa tribuna de mostrar as entranhas do que está errado no Brasil para quem merece saber, que é a população brasileira. E, através da inércia do Senado, que eu já falei diversas vezes e vou continuar falando, nós estamos vendo o STF barbarizar com o nosso país e deixar os senadores da República na coleira. E alguns entram na coleira. Acaba de ter uma decisão agora no STF que define uma ampliação do foro privilegiado para depois do mandato. Ou seja, eles querem manter o cabresto de parlamentares que os criticam, porque nós estamos vivendo um estado de exceção, de censura, de caçada. Está aqui o senador Marcos Duval, um exemplo escandaloso para o mundo dessa ditadura da toga que vive o Brasil. Mas os ministros do STF, os deuses, se acham deuses, eles não se contentam com o foro privilegiado atual. Eles querem mais. Quer deixar na mão intimidação depois do mandato. Ora, se os senadores, muitos, já não falam nada agora, porque muitos têm processo dos seus correligionários ou deles mesmos nas mãos do ministro do STF, você imagina depois, aí que não vão dar um pio mesmo, porque a sua vida depois vai ficar na mão deles também. E um detalhe, o fim do foro privilegiado já foi aprovado por essa casa antes da gente chegar aqui. Já faz mais de 6 anos que foi aprovado o fim do foro privilegiado, está lá na Câmara, para votar e não vota. Tinha que acabar com isso. O povo brasileiro está indo às ruas, e esse é o espírito da minha fala, que deve ir às ruas agora dia 16, e nós temos que estar junto com o povo, não só em Copacabana, no Brasil inteiro, para se manifestar sobre o que está errado no país. Leve a pauta que você quiser, mas é hora desse Senado ouvir o grito das pessoas nas ruas, de forma ordeira, pacífica, mas com firmeza. Porque do jeito que vai, só falta agora eles voltarem no passado, no tempo, para botar o foro privilegiado antes. É sem limite o objetivo de calar, de perseguir, especialmente quem é de direita e quem é conservador nesse Brasil. Nós estamos denunciando lá fora o que está acontecendo. E vamos continuar denunciando onde quer que seja, para que os nossos filhos, netos, as futuras gerações desse país, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, possa voltar a ter democracia no nosso país, o respeito ao devido processo legal e tudo que um Estado democrático de direito tem que ter. Então, é surreal nós estarmos com a ampliação hoje decidida pelo STF, por eles próprios, a extensão do foro privilegiado, quando essa casa, repito, essa casa já tinha aprovado o fim do foro privilegiado. Eles não estão nem aí para o Senado. Senado e nada é a mesma coisa para essa turma do STF. Nós precisamos aqui nos dar o respeito. No dia que impeachment vai acabar essa palhaçada, essa humilhação. E quem sofre é o povo brasileiro, com essa casa calada, de joelhos, no chão. Olha, senhor presidente, é muito grave isso. Eu tenho uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que eu recolhi as assinaturas dos senadores já faz mais de 3 anos, para que dê a liberdade para o senador, para o deputado que não queira estar com foro privilegiado com eles.
Até essa PEC, que não anda nessa casa, é uma espécie de salvaguarda para que se possa garantir a liberdade de expressão no Brasil. Estou falando de parlamentar. Tu imagina o cidadão que não tem prerrogativas, que eu não sei nem, hoje em dia, se vale de alguma coisa. Muito pelo contrário, era melhor não ter. Aí, olha aqui, jornal O Globo afirma que ministro do STF marca território para impedir avanço eleitoral de Bolsonaro. Olha, eu tenho uma posição muito independente, quem acompanha meu mandato sabe. Votei coisas do Bolsonaro contra. Critico certas posturas. Agora, o que estão fazendo com o Bolsonaro e a família, ninguém pode negar que é uma caçada implacável para dizimar, para acabar com a família. Os caras querem interferir na eleição do Senado do ano que vem já, porque sabe que a população vai eleger a maioria de senadores de direita e conservadoras e que agem, e que vão colocar a sua posição publicamente sobre impeachment de ministro, sobre mandato para ministro e outras pautas de interesse da sociedade, como a anistia de preso político, que tinha que ter acontecido já nesse país, em pleno século XXI, com preso político do STF, que manda no Brasil, e que está alinhado política e ideologicamente com o governo Lula. A verdade tem que ser entregue. Marca território, ministro do STF, ligando para governadores. Gente, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Acabou independência entre os poderes há muito tempo, acabou separação de poderes. Eles estão ligando para governador, é isso que está dizendo o jornal. Para governador vir disputar o Senado, articular nomes fortes para evitar gente de direita e conservador. Sabe por quê? Porque gente de direita e conservador vai fazer o que tem que ser feito nessa casa, que é impeachment de ministro. Esse dia vai chegar, porque vai ter um efeito pedagógico de cada um no seu quadrado. Aí, senhor presidente, isso é atividade política, clara, atividade política de ministro do STF. Ali virou um tribunal político, infelizmente, uma instituição importante da nossa sociedade, claro, para a nossa democracia, mas que virou uma... Estava lá. Você está vendo aqui, por exemplo, outra manchete que já saiu, agora há pouco tempo, que o Partido Liberal, que vai indicar o Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores, o STF dizendo que, se fizerem isso, é uma crise anunciada. Eles são comentaristas políticos, eles agem aqui dentro e a gente fica assistindo, não faz nada. Não posso dizer todos. Não posso dizer que muitos fazem. Somos minoria. Ainda. Mas a maioria não quer, acha isso normal. São amigos deles, ou estão com processo lá, não quer problema com eles. Esse é o medo que existe no Brasil, de parlamentares que não deveriam estar com esse problema. Senhor presidente, para encerrar, mas a TV Senado não é a primeira vez que tira essa imagem. Eu já fiz, inclusive, oficiei o trabalho da equipe competente da TV Senado, atenciosa, porque isso é censura. Isso aqui é pedagógico, você mostrar, eu estou falando de biologia. A gente foi desse tamanho, presidente. Eu vou mostrar sempre. Vai tirar sempre e vai ficar feio. Vai ficar feio para a TV Senado, porque não tem justificativa.
isso não está afrontando nada, mas se tira a imagem de um senador que está mostrando aqui o bebê com esse tamanho. Olha que nível de aparelhamento chegou às nossas instituições. O senhor lembra, o senhor votou contra, o Irajá votou contra a questão, por exemplo, do porte de drogas no Brasil. Você sabe como é que começou essa história de porte de droga, que o STF definiu? Foi através da Defensoria Pública de São Paulo. Então eles estão aparelhados, o último minuto, se eu me permitir, eles estão aparelhados até a medula. Sabe por quê? Primeiro, pela omissão de pessoas boas que não concordam com isso, que são a maioria dos que estão nessas instituições, são a maioria, e não se posicionam contra a militância política e ideológica, que não era para ser, era para ser técnico, jurídico. E nós também. Então, nossa equipe, nós estamos entrando com medidas judiciais em relação a isso, medidas também parlamentares, porque nós atingimos o nível máximo de atuação, de militância política em instituições que não deveriam fazer esse tipo de coisa, deveriam defender realmente as crianças, os idosos, né? Porque o brasileiro é pró-vida, a maioria dos brasileiros é contra o aborto. 80% é contra a droga, mas eles não, eles querem fazer a militância. Vamos acabar com isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muita paz. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos, o desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por toda parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello, pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados.
Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org